Oi, gente! Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Maior sucesso! Se inscreva! Vamos chegar a 500 mil inscritos? Vamos, gente! E deem aquele like, compartilhem, façam aquele joinha, isso! E acionem o sininho. O sininho tocou, é mais uma postagem, é mais uma história que a vida escreveu. Sessão Que Saudade de Você. Maior sucesso no canal YouTube Eli Correia Oficial. E eu tenho um pedido a fazer a vocês. Baixem o aplicativo do Eli Correia. Sim, no seu celular. E acompanhem o nosso programa na Rádio Eli Correia ao meio-dia todos os dias. E às 3 da tarde, o programa da Cíntia, começando com a oração Maria Passa na Frente. Baixem, portanto, o aplicativo Eli Correia. E agora, a mais trágica e linda história de amor. Parece um filme. Parte 1. Era 1982. Eu estava com 13 anos. Estudava num colégio perto de casa, num bairro de classe média. Eu, uma jovenzinha muito bonita e popular, e tinha muitos amigos e amigas. Na escola, tudo era motivo de festa. Sem preocupações, sem problemas. Nessa idade, só pensávamos em festas e namoricos. A escola era só uma desculpa, mas mesmo assim, eu sempre fui muito bem. Nunca repeti um ano sequer, sempre tirei notas boas. Os meninos, eles sempre faziam os famosos bailinhos em casa, na garagem, luz negra, pisca-pisca, globo de espelhos e Cuba Libre, mas Cuba Libre escondida dos adultos. Como os bailes de meninos não ia muita menina, eles então me pediram um dia para que eu organizasse um baile na minha casa, já que tínhamos uma ótima garagem. Garagem grande, espaçosa. Quando eu pedi para os meus pais, eles não se opuseram não, ao contrário, me incentivaram. Então, começamos a organizar o baile. Um dos meninos, o que se chamava Lucas, se prontificou em falar com o irmão mais velho dele para trazer as luzes, o som, os discos, as fitas, enfim. Tudo que fosse necessário para que a festa fosse um sucesso, festa que seria na garagem da minha casa. Estávamos todos muito eufóricos, principalmente os meninos, que teriam a oportunidade de dançar músicas lentas com as meninas e até saírem do baile, quem sabe, com namorada nova. Naquele tempo, os meninos nos pediam primeiro em namoro, depois vinha o beijo, que muitas vezes nem saía no mesmo dia. Então Lucas me deu o telefone de seu irmão mais velho, o Rafael, aquele das luzes, do som, para que eu combinasse com ele a hora para que ele e os amigos viessem até a minha casa instalar os equipamentos. Quando liguei, ele atendeu o telefone. Eu senti uma sensação que nunca havia sentido antes. Eu que era bem elétrica, falante, eu fiquei quieta para ouvir aquela voz bonita e aquele jeito calmo de explicar como tudo seria feito, como tudo seria instalado. Eu achei graça de mim mesma. Sim, eu achei graça de mim mesma por isso, porque tão elétrica, tão falante, e de repente estou ali calada, parada, ouvindo Rafael
explicando os detalhes, isso e mais aquilo. Passaram-se os dias e eu já nem pensava mais nisso. Sábado, dia da festa. Logo de manhã, assim, sem ligar, eles chegam em casa, Rafael e os seus amigos Márcio, Carlos e Daniel, com todos os equipamentos, já com a tralha toda para arrumarem para a festa. Como era ainda de manhã, ainda muito cedo, eu havia acabado de levantar e estava ainda de pijamas e toda descabelada. Eu tive vontade de entrar debaixo do sofá, de tanta vergonha. Quando eles entraram em casa, porque minha mãe abriu a porta, eu não conhecia nenhum deles pessoalmente. E só havia falado por telefone com o Rafael. E pensei que toda a impressão que eu queria causar caiu ali mesmo junto com a minha cara. Cara de quem acordou naquela hora, cara de gente descabelada, desarrumada, de pijama. Eu só sei que eu corri para o meu quarto, enquanto eles conversavam com a minha mãe, que ia mostrando onde poderiam pendurar, os equipamentos, Botei um short correndo, uma camiseta, fiz um rabo de cavalo, lavei o rosto, escovei os dentes, passei uma colônia e desci quase caindo das escadas. Quando voltei, eles já estavam andando de um lado para outro, estudando o melhor lugar para instalar cada coisa. Eu fiquei por um tempo parada, observando aqueles meninos, aqueles garotos mais velhos que eu, todos tão bonitos e inteligentes. O Márcio era meio loirinho de olhos castanhos, o mais quieto deles. O Carlos era moreno claro e, por ter o nariz um pouco grande, os outros ficavam o tempo todo fazendo brincadeiras com ele, que ria muito e era o mais palhaço da turma. O Daniel, esse já bem alto, magro, tinha os cabelos muito pretos e muito lisos, era simpático e falante. O Rafael era o tipo chefe da turma, coordenava tudo para que não tivesse falhas. Daí ele se aproximou para falar comigo, e com aquela mesma fala mansa, que agora tinha um corpo, não era só uma voz por telefone, agora era a voz e a pessoa. Moreno, assim, meio forte, olhos pretos encantadores. Começamos a conversar sobre a festa, sobre a escola e sobre o seu irmão mais novo, o Lucas, de quem realmente eu era amiga. E ele me contou que tinha 15 anos e que morava com o Márcio no centro da cidade e estudava num colégio famoso em São Paulo, o Caetano de Campos, logo ali perto da Praça da República. Eram todos muito alegres e amigos. E ficamos conversando por um tempo enquanto eu me sentia diferente. Então Rafael começou a falar sobre Mauro, um menino da minha sala. E falou que Mauro gostava de mim, que Mauro ligava para ele pedindo conselhos de como falar sobre isso comigo. Confesso, eu fiquei um pouco decepcionada. Mas em seguida pensei, como um garoto como ele, iria se interessar por uma garota, uma menina como eu? E Rafael me pediu para pensar sobre o caso do Mauro. E eu disse que pensaria. Eles acabaram a instalação de todos aqueles equipamentos, de toda aquela tralha, como a minha mãe chamava aquilo tudo de tralha. E a minha mãe, inclusive, já havia preparado um suco, já um pão com manteiga, e todos nós fomos na sala tomar aquele suco, comer aquele pão que ela tinha preparado, assim com manteiga, isso e mais aquilo. Era engraçado ver como eles ficavam sem graça na presença da minha mãe. Aproveitei e convidei a todos para voltarem à noite para a festa. E o dia
segue agitado. Preparativos, compra de refrigerantes, salgadinhos, roupas que cada uma vai usar, telefonemas para confirmação do baile. 2 amigas minhas vieram mais cedo para me ajudar, a Andréia e a Simone. Chegou a noite, tudo pronto, e começaram a chegar minhas amigas e meus amigos, enfim, nossos amigos. E foram chegando as meninas e os meninos, e veio muita gente. Parecia que a escola toda estava lá. Todos contentes, alegres, brincando e alguns se arriscando a dançar. E eu andando de um lado para outro para saber se tudo estava correndo bem. O Rafael chegou então, junto com os amigos Márcio, Carlos e o Daniel. Porque eles, durante o dia, deixaram todos os equipamentos instalados, ligados, testados. E agora, eles também chegaram para participarem do baile. E ainda, junto com ele, Rafael, Márcio, Carlos e o Daniel, mais uns 3 ou 4, todos mais velhos que nós. E é claro que chamaram a atenção das meninas. Os meninos que estavam ali não gostaram muito, mas as meninas só olhavam para eles. O baile estava ótimo. Dancei muito com meus amigos. Me divertia mesmo, até que Rafael me tirou para dançar uma música lenta. Uma música que estava tocando com aquele grupo chamado Chicago. Nome da música que eu guardo até hoje. Hard to Say I Am Sorry. Me pegou pela mão e me levou até o centro da garagem. E me abraçou de um jeito que era como se eu estivesse nas nuvens. Eu estava nervosa e ele, Rafael, percebendo, me disse: olha, dança assim, ó. Assim, desse jeito. Eu te levo, vai na minha. E me apertou com delicadeza junto ao seu corpo. E me levava a dançar com ele, bem suave, com movimentos lentos. E eu parecia que ia derreter em seus braços. E começou a falar comigo sobre várias coisas, assim bem baixinho no meu ouvido, com aquela voz bonita, aquela voz mansa, sabe? E eu mal conseguia me concentrar. Então ele falou novamente sobre o Mauro, sobre aquele meu colega de sala, o Mauro. E eu, naquela altura, dançando com ele ao som de Chicago, eu odiei o Mauro, coitado. Mas o que eu queria mesmo era saber dele, Rafael. E quase no final da música, ele me perguntou novamente se eu pensei no caso do Mauro. E eu respondi: já pensei sim. Já pensei, e você vai ver a resposta no final do baile. E foi o que aconteceu. Quase no final da festa, o Mauro veio falar comigo. E eu, como já sabia do que se tratava, já fui logo dizendo: Mauro, eu gosto de você como amigo. Não quero te namorar. Vamos continuar assim, tá bom? Como amigo, como colegas de escola, como amigos. Eu vi que Mauro ficou arrasado. Eu também fiquei triste. Mas fazer o quê? Nessas alturas, o meu coração só queria saber de outra pessoa, de Rafael. Fim da festa. Na hora de ir embora, todos se despedindo. Quando eu percebi, notei alguma coisa acontecendo entre Daniel, um dos amigos de Rafael, e a Simone, a minha grande amiga Simone. Achei graça na reação dos meninos da escola, que não estavam gostando. Não estavam gostando daquela coisa de aluno de outra escola, lá do Caetano de Campos, se misturando com meninas da nossa escola. Achei graça. O Rafael
já estava fora do portão de casa e, quando me viu, voltou e, por entre as grades, beijou a minha mão e rapidamente disse que tinha conversado com o Mauro e já sabia da minha resposta e que agora ele tinha outro pedido a fazer. E eu fiquei na expectativa. Que outro pedido Rafael tinha a fazer? Olhando nos meus olhos, segurando as minhas mãos entre as grades ali do portão, ele me perguntou: agora você pode pensar no meu caso? Você pode agora pensar em mim? Eu olhei para ele, como que não acreditando. Foi o final perfeito para a noite perfeita. A Simone dormiu em casa e nós duas ficamos conversando sobre tudo que tinha rolado no baile, na festa, assim até quase o dia amanhecer. Estávamos muito eufóricas, ela com Daniel e eu com Rafael, que para conseguir dormir deu o que fazer, tanto nós estávamos assim, sabe, delirando. Dia seguinte, domingo, acabamos de arrumar a casa, acordamos tarde, arrumamos o nosso quarto, arrumamos lá a garagem e naquela tarde mesmo, eu fui com ela até a sua casa e fomos andando, conversando pelo caminho, ela alegre com Daniel, eu feliz com Rafael. Quando chegamos na casa dela, já tinha um recado do Daniel. Ela retornou a ligação e o Daniel foi até a casa dela nos encontrar. Foi uma tarde maravilhosa. Conversamos, rimos, andamos de bicicleta e nesse mesmo dia começou o namoro de Simone e Daniel, a minha grande amiga Simone e o amigo de Rafael, Daniel. Por outro lado, eu e Rafael conversávamos incansavelmente e eu senti no fundo do meu coração que eu queria Rafael para ser o meu primeiro namorado, meu primeiro amor, o homem da minha vida. Eu sentia isso, ainda que eu fosse tão novinha, ainda que eu ainda fosse praticamente uma menina, mas eu sentia que eu queria Rafael como meu primeiro namorado, como o homem da minha vida. Aquela semana na escola não se falava de outra coisa que não fosse o baile. Os casais que se formaram, as paqueras que aconteceram, e eu só pensava em Rafael. Novamente sábado, e combinamos de nos encontrar lá na calçada em frente à casa de Simone. Uma linda tarde de sol, aquele 19 de abril, o dia em que aconteceu o nosso primeiro beijo e o dia em que nós iniciamos o namoro. Sim, 19 de abril, o nosso primeiro beijo, o começo do nosso namoro. Combinamos de não contar para ninguém, principalmente para não magoar o Mauro. Quando eu sentisse que ele, Mauro, havia desistido, nós assumiríamos então o nosso namoro. E Rafael me ligava todas as tardes e nós passávamos horas no telefone. E ele insistia em ir me buscar no colégio, sairmos de mãos dadas, mostrando a todos que estávamos namorando. O tempo passou e mais ou menos um mês depois, Rafael descobriu que Mauro iria tentar novamente me pedir em namoro. Ao telefone ele me disse: olha, eu vou te buscar no colégio e hoje você terá uma surpresa. Eu fiquei nervosa, que mal conseguia me concentrar nas aulas. À tarde, na saída do colégio, lá estava Rafael, encostado no muro do outro lado da rua, do outro lado da escola.
com uma flor na mão e ao lado dele, pichado no muro com letras enormes: Jéssica, eu te amo. Jéssica, eu te amo. Assinado Rafael. Que alegria! Eu quase desmaiei. Todo mundo olhando, lendo, comentando, falando, e eu corri para os braços dele e nós nos abraçamos e nos beijamos ali mesmo, na frente de todo mundo. Do outro lado daquela linda declaração de amor, e para quem quisesse ver, acabava então a esperança de Mauro. Não só a esperança, como a própria amizade de Mauro e Rafael. Mas o nosso amor era mais importante. E o nosso amor era forte. Nosso amor era lindo. Rafael ciumento, Rafael exigente, porém doce, terno, carinhoso. Paralela à nossa história, corria também a da Simone e Daniel. Sim, Simone e Daniel estavam namorando firmes. E nos 4 anos que se passaram, 4 anos, nos tornamos inseparáveis. Saíamos juntos sempre. Simone, uma menina doce, meiga, loirinha de olhos castanhos, linda. Ela e Daniel tornaram-se os nossos melhores amigos, assim como eu e Rafael também éramos os seus melhores amigos. Passaram-se 4 anos do nosso namoro. E Simone tinha ido viajar com seus pais. E o Daniel sempre com a gente, morrendo de saudade de Simone. Os nossos encontros passaram a ser na minha casa. Rafael iria prestar vestibular, eu no colegial. E as amizades quase todas mudaram. Só não mudava a amizade entre nós. Sobre eu e Rafael, estávamos sempre nos abraçando, beijando, com cada vez mais calor e desejo. Já não estávamos aguentando mais só nos tocar. Queríamos mais, alguma coisa mais. Mas sexo era assunto proibido, pelo menos naquele momento, pelo menos naquela hora. Com o passar do tempo, o desejo aumentando, resolvemos então que já estava na hora de vivermos o nosso grande momento. A hora de nos entregarmos um ao outro. E marcamos inclusive aquele sábado, em um local bem bonito, um motel maravilhoso. E durante a semana inteira eu passei muito nervosa, eu passei assim muito com medo, mas com certeza de que era o que eu queria, que seria o dia mais bonito na minha vida, o dia que eu nunca mais iria esquecer. Portanto, teria de ser um dia, uma noite muito especial. Seria sábado, 12 de setembro, o dia que tudo aconteceria entre nós. Não foi assim por acaso, não foi assim de repente. Foi algo planejado, algo desejado, algo que queríamos tanto. Aquela semana passou e chegou finalmente o sábado, dia 12, o grande dia do amor, o grande dia esperado por nós dois, o dia em que nós seríamos um do outro, com muito amor, com muito desejo.
Noite do dia 12 de setembro. Dia em que vai acontecer uma entrega total de Rafael e Jéssica. A mais trágica e linda história de amor. Primeira parte. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.